Vene Casagrande, eu queria saber sobre o Pedro, é drone seu, me conta tudo. Vamos lá, o Pedro é um jogador que desde quando... Eu penso assim, o jogador de futebol, ele é como um carro para ser vendido. Só que você só consegue vender quando você coloca aquele papel no vidro e fica andando pela rua, e aí você cria a expectativa de alguém olhar o número e te ligar e querer comprar o teu carro. Se ele fica na garagem, ninguém consegue saber do teu telefone, ninguém vai querer comprar o seu carro. Se você tem um jogador que quase não é utilizado, e quando é utilizado por uma questão de desconforto, ele não vai bem, vai ficar cada vez mais desvalorizado. Zenit insiste na contratação do atacante Pedro, do Flamengo. Ih, rapaziada, será que vai embora? Pois é, fiz um compilado de programas aqui para vocês acompanharem o debate e as informações em cima desse tema. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o teu like, tem um botão logo aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Não tem segredo, é fácil, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, vamos acompanhar os detalhes, as informações, os debates, debate riquíssimo em torno disso. Já quero saber a tua opinião também. Vende o Pedro? Não vende o Pedro? Cara, eu discordo completamente dessa ideia de vender o Pedro, até porque o Sampaoli, sei lá se fica até a próxima temporada. Tem essa situação também para ser abordada. Não tem jogo do Flamengo no meio da semana, né? Infelizmente caímos na Libertadores, mas tem essa situação do Pedro que a gente vai acompanhar agora, então assiste até o final que o vídeo tá bem bacana. Vamos lá, galera. O treino do Fla começou com novidades. Davi Luiz e Léo Pereira apareceram no campo com os demais atletas. Davi Luiz estava com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time nos últimos 3 jogos. Ele fez ontem atividades no gramado e parte na academia com foco na recuperação das dores musculares. Já Léo Pereira sofreu um pisão na partida e treinou normalmente. Os dois vivem a expectativa de serem relacionados para o jogo contra o Inter. Quem ficou fora dos gramados foi Varela, que se recupera da lesão ligamentar no joelho direito. O rubro-negro terá 3 dias de treino antes da partida contra o Inter, no sábado no Maracanã. O jogo será o último antes do fechamento do estádio para a recuperação do gramado. O clube vai tentar colocar alguns jogos na Arena Corinthians, mas o Timão ainda não respondeu ao pedido do rubro-negro. Uma vez Flamengo. Eu tomei até um susto que quando ela falou do Varela, eu achei que ia falar o Varela que tá se recuperando de uma lesão no cruzado esquerdo do nariz direito. Mas não é, né? É uma questão... Aconteceu mesmo depois daquele jogo, não foi, ô Vene Casagrande? O músculo da face. Ô, Pedro Maia, poucos sabem disso, mas o Márcio Tanuri também é médico do UFC, então preparação, assim, de recuperação de pancada no rosto, o Tanuri também ajuda. Você não lembrava, é verdade, né? Vene. Como é que tá esse Flamengo aí? Eu não lembrava. Que tem também um grande fisioterapeuta, que é o Bruno Maziotti, que também é do futebol e também é do UFC. Oi, Teixeira, tudo bem? Tá testando aqui meu microfone, tá? Ó. Ele tá testando o meu microfone, é o Teixeira. Beijo, Teixeira, pra você. Tá lá na minha cabine. Um beijo. Ô, Vene Casagrande, fala desse Flamengo aí. Essa expectativa do lado do Davi Luiz e tudo que envolve essa preparação. Bom, vamos lá, sobre o Davi Luiz. Eu até estava conversando com o Pedrosa aqui em off, enquanto a gente viu o VT, o bom VT inclusive. O Davi Luiz está sempre com um problema físico, né? Isso aí tem se tornado constância. Tanto é que isso faz com que o Flamengo tente, ao término dessa temporada, uma rescisão amigável com o Davi Luiz, que tem contrato até dezembro de 2024. Dito isso, o Davi Luiz vai retornar contra o Internacional. Eu acredito que ele pode retornar até como titular, porque o Sampaoli gosta bastante do zagueiro, o que eu acho um erro. Para mim, hoje, a dupla titular do Flamengo é Fabrício Bruno e Léo Pereira. E aí eu só faria uma mudança, coisa que eu falei ontem, na lateral esquerda voltaria com o Ayrton Lucas. Mas sobre a preparação, nenhum problema, né? Varela é a única ausência aí, vai demorar a retornar aos gramados por conta de um problema no joelho, mas o Varela, sejamos francos, é muito pouco utilizado pelo técnico Sampaoli, então nem faz tanta falta assim. Acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Internacional, embora eu tenha assistido o Internacional ontem pela Libertadores, eu acredito até que o Colorado chegue com time reserva nesse final de semana diante do Flamengo, e o Flamengo tem que vencer. Eu sei que o goleiro lá que pegou tudo ontem já não joga, pelo menos, né? O tal do Rocher. O título está muito distante, será muito difícil alcançar o Botafogo, mas eu acho que a partir do momento que o Flamengo, esses jogadores entram em campo, diante de mais de 60 mil torcedores, eles precisam honrar essa camisa pesada que é do Flamengo. Então, diante do Internacional, acredito que o Flamengo tem essa obrigação de vencer e tem boas chances de fazer um bom jogo. Resta saber se fará, porque a gente sabe que o Flamengo de Sampaoli, nos últimos tempos, tem sido muito inconstante, Fernandinho. Ô Pedrosa, a gente tá percebendo isso, que é o que virou um hábito do rubro-negro, do torcedor, e com toda a razão, que nos últimos anos, depois de conquistar tudo, brigar por tudo, o torcedor quer ver um futebol bonito. Ele não quer ver só, 15 jogos sem perder, alguns empates dentro dele, alguns no sufoco, com transpiração de jogadores. Ele quer ver um Flamengo bonito, um Flamengo com volume. E assim, a paixão pelo balão
deu uma decepcionada no torcedor rubro-negro. Você acha, Pedrosa? Ou você acha que ainda não? Sim, decepcionou sim, Fernanda. E isso aí, obviamente, reflete nos resultados, né? Não nos resultados que acontecem desde que o São Paulo chegou, mas o resultado de você sair na Libertadores para um time como o Olímpia, que é um bom time, mas está longe da qualidade do Flamengo. E aí, eu acho que hoje, na cabeça do torcedor, 2023... Isso aí que o Pedrosa fala é verdade. Pô, a gente vê a Libertadores agora sem Flamengo, cara. Aí hoje tem Libertadores, amanhã, pô... É um ano de fracasso pro Flamengo. Tudo que aconteceu nessa temporada, as perdas de finais, nem conseguir chegar à final do Mundial, Campeonato Brasileiro, título completamente distante com a campanha do Botafogo. O que pensa o torcedor do Flamengo hoje na minha cabeça? Apresentar desempenho para chegar bem para a final da Copa do Brasil e conseguir vencer uma grande equipe que é o São Paulo. Eu já falei aqui nesse programa e vou repetir. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Então o torcedor, muito mais do que resultado dentro do Campeonato Brasileiro, quer ver o time jogar, quer ver o time se impor. Não só individualmente, mas principalmente na equipe coletiva. E o São Paulo, repito, tá à procura dessa formação, já usou 3 zagueiros, já usou o 4-4-2 com o quarteto que a gente já conhece, o Gerson fazendo parte desse quinteto, e agora ele tem jogado no 4-3-3, tendo esse Gabigol um pouco mais móvel para poder fazer essa infiltração. Então é uma equipe diferente, nova, mas que também se baseia muito na potência e na qualidade do Bruno Henrique. Mas eu acho que o principal para o Flamengo são 2 problemas. Essa vulnerabilidade na defesa, e que aí o meio, com 3 jogadores de mais marcação, pode ajudar, e também a transição da defesa para o ataque. Eu acho que o Flamengo demora muito nessa transição, e quando chega no ataque, já está a defesa adversária, seja lá qual for o adversário, bem montado. Então a característica individual desses jogadores, ela acaba não conseguindo se sobressair. Eu acho que o São Paulo tem que melhorar nessa transição da defesa para o ataque e também nessa proteção quando perde a bola, o famoso sem bola. Vene Casagrande, eu queria saber sobre o Pedro, é drone seu, me conta tudo. Vamos lá, o Pedro é um jogador que, desde quando levou aquele soco na cara do preparador físico Pablo Fernandes, está extremamente infeliz de trabalhar no Flamengo. Inclusive, ele tem o desejo de deixar o Flamengo já nessa janela de transferência. A questão é, ele acabou de renovar o contrato dele, vai até 2027, ganhou uma boa valorização salarial. O Flamengo vai liberar facilmente? É claro que não. O Zenit da Rússia é um clube que tem interesse no Pedro, assinou com uma proposta aí de 25 milhões de euros, que se a gente for fazer na cotação de hoje dá 135 milhões de reais, muita gente vai falar, nossa, é muita grana, então o Flamengo vai aceitar. Não, o Flamengo não aceitaria essa proposta, mesmo que chegasse de maneira oficial ao Flamengo, algo que não aconteceu até o exato momento. O que está acontecendo, Fernanda Maia? Os empresários do Pedro, que sabem que o Pedro está infeliz, que deseja deixar o Flamengo, estão trabalhando aí no mercado de transferência em busca de propostas. O Zenit vai fazer a proposta ao Flamengo? A tendência é que sim. O Flamengo vai aceitar por esse valor? Não. Segundo pessoas me relataram no Flamengo, a ideia é manter esse atual elenco até o fim da temporada e só negociar jogador se for por multa rescisória. Ou seja, para tirar o Pedro aí, o clube vai ter que investir mais de 40 milhões de euros. Quem vai pagar 40 milhões de euros para tirar o Pedro hoje do Flamengo? Ninguém. É um baita jogador? É sim. É jogador de seleção brasileira? Sim. Só que assim, gente, sejamos francos, não vale 40 milhões de euros. E o Flamengo não pretende liberar o atacante Pedro. Então vai ser uma queda de braço. De um lado, os representantes do Pedro tentando tirar o jogador do Flamengo já nessa janela de transferência. Do outro lado, a diretoria, que tem um contrato assinado pelo próprio jogador e disse já, olha, a gente só vende se for pela multa rescisória. E aí fica nessa queda. Ainda mais que é o Zenit, né? Não quiseram nem responder a proposta pelo Claudinho, nem responde. Se ele mandar, nem responde. Deixa lá quieto lá. De braço. Resta saber quem ganhará ao fim dessa janela de transferência. Lembrando que muitos clubes têm até setembro para poder contratar jogadores aqui do futebol brasileiro. Olha só, vamos de enquete, Venê? Tá aí na tela, atrás de vocês. Aí tem a enquete. A enquete com o interesse da Rússia em contratar o Pedro, o Flamengo deveria. Vamos lá. Negociar o Pedro, só sai se pagar a multa ou manter o jogador, vota lá, @SBT Rio é o nosso Twitter, @SBT Rio oficial é o nosso Fernanda, Instagram, você me permite dar a minha opinião sobre isso? Negociar o Pedro, a galera... Com certeza. Eu posso dar minha opinião, porque eu acho que é uma opinião assim que está indo diferente de muita gente, porque pelo que eu acompanhei nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo são contra a venda do jogador. Eu penso ao contrário. É um jogador que está extremamente infeliz. Dá para ver isso no dia a dia do Pedro, nos jogos que ele entra. Ele não está feliz, ele não está contente. A gente está falando de um jogador que, de fato, vale muita grana, é um baita ativo para o Flamengo. Só que a tendência é esse ativo ficar desvalorizado, porque o São Paulo ele não utiliza mais o Pedro. Vocês podem perceber, em determinado momento, ele prefere botar o Arrascaeta de falso 9, ou até mesmo o Bruno Henrique mais centralizado, a colocar o Pedro em campo. Na última partida ele trouxe 37 minutos do segundo tempo. Eu estou pensando lá na frente já. Se é para negociar, que negocie logo agora, porque a tendência é o Pedro ficar ainda mais valorizado. Eu não vejo o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira, ele não está desempenhando para isso. Então eu acho que chegou um determinado momento que tem que encerrar o ciclo. O Pedro está infeliz, deixa ele voar, vai voar e faz uma boa venda. Eu acho 25 milhões de euros uma baita venda para um jogador que hoje é considerado reserva e que é pouco utilizado pelo técnico do Flamengo, que no caso é o Jorge Sampaoli.
Eu penso assim, o jogador de futebol, ele é como um carro para ser vendido. Só que você só consegue vender quando você coloca aquele papel no vidro e fica andando pela rua, e aí você cria a expectativa de alguém olhar o número e te ligar e querer comprar o teu carro. Se ele fica na garagem, ninguém consegue saber do telefone, ninguém vai querer comprar o seu carro. Se você tem um jogador que quase não é utilizado, e quando é utilizado por uma questão de desconforto, ele não vai bem, vai ficar cada vez mais desvalorizado. Algo que pesa contra essa negociação é o seguinte, é o Zenit. O Flamengo pegou uma certa, digamos assim, implicância depois da negociação envolvendo o volante Wendel, porque a todo momento o Zenit enrolava o Flamengo. O Zenit fazia um pedido, o Flamengo aceitava o pedido, aí depois fazia uma nova exigência, tudo para dificultar a vida do Flamengo na negociação envolvendo o Wendel. Então agora o Flamengo pretende fazer o mesmo caso o Zenit de fato ofereça uma proposta oficial ao Flamengo. Mauro, você acha que o Flamengo pode cogitar negociar o Pedro por conta do momento, porque o São Paulo não tem muito utilizado? Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, sendo muito direto, eu acho muito estranho que essas propostas, entre aspas, só cheguem para os agentes do Pedro. E aí ele aparece no noticiário como um jogador valorizado. A outra de 6 vezes o salário que ele teria recusado. O Flamengo não chegou a proposta oficial, né? Agora uma outra, e sempre assim, sempre... Por que eu procuro o clube? Por que o Zenit... Vamos pensar, gente. O Flamengo procurou diretamente o Zenit. Tem um canal direto ligado. Flamengo e Zenit, certo? Tem um canal direto. Porque já se comunicaram. Até a carta que o Flamengo ofereceu com a proposta pelo Wendel foi vazada lá na Rússia e publicada. Por que o Zenit não procura o Flamengo? Flamengo, eu quero contratar esse jogador. Ah, mas eu tenho que primeiro falar com o jogador, ver se ele está afim. Tudo bem. Então eu deveria procurar o jogador, não para falar em 25 milhões. O Pedro, eu tenho para você uma proposta para ganhar tanto por ano. Se te interessa jogar aqui na Rússia? Interessa. Flamengo, eu tenho 25 milhões. Não, vai o contato com os agentes do Pedro. A notícia, eu não estou duvidando dos colegas que dão a notícia, não. Mas a informação vem por onde? Não vem pelo Flamengo, vem pelo pessoal que trabalha com o Pedro. Que curioso, que coincidência, né? É o jogador que é reserva, vai para o noticiário valorizado. Isso é mais antigo do que, né? Qualquer coisa boba que a gente possa pensar. Para cima de mim não cola. Eu só acredito nesse tipo de coisa na hora que a proposta chegar no clube. No clube. O Zenit, diretamente, por intermédio de um agente, faça uma proposta concreta. Flamengo, pago tanto pelo jogador tal. Como o Flamengo fez lá pelo Wendel. Enquanto isso, fica aparecendo o quê? Fica aparecendo uma coisa meio fantasiosa. Uma coisa meio de... E a proposta pelo Pedro também, do Benfica? Cadê? Que veio por intermediários. Lembra? Cadê a proposta? Cadê? Por que o Pedro não está no Benfica? Aí quando eu falei na época que isso era uma maneira de valorizar o jogador, não sei o quê, teve até um trouxa aí que ficou me atacando aí, um trouxa, um cara que é ligado aí com empresário e tal, né? Amigo de empresário. Eu vi, né? sim, Enfim, deixa pra lá. Cadê? Cadê o Pedro do Benfica? O que eu falei na época? Não faz o menor sentido. O técnico do Benfica é um alemão que veio da Holanda, ele nem olha pro futebol brasileiro. Por que o Lucas Veríssimo foi pro Corinthians? Ele chegou a negociar com o Flamengo. Porque estava machucado um tempo, é um jogador que contrataram no tempo do Jorge Jesus, o atual técnico não tem interesse no jogador. O Benfica tenta dar rodagem para ele para negociar e pegar algum dinheiro do Lucas Veríssimo. Então, na realidade, é muito curioso, que sempre é por intermédio dos agentes. Nunca chega no Flamengo. Eu também falei com gente do Flamengo ontem, e a resposta foi essa. Não tem proposta nenhuma, nem essa, nem a do outro não chegou também, nenhuma delas chega pro Flamengo. Que coisa curiosa, sempre o mesmo jogador. Eu não acredito nessa proposta, para falar muito claramente. Só acredito quando chegar no Flamengo. E acho o seguinte, 25 milhões o Flamengo não vai vender. Se chegar, do Zenit, qualquer um, ainda mais do Zenit, de 25 milhões o Flamengo não vai vender. Talvez o Flamengo fale, sobe a proposta aí, me dá tanto, subi muito a proposta, até pelo que aconteceu. Agora, no episódio do Claudinho, eles nem responderam. E o do Zenit, eles colocaram vários obstáculos do William, né? Do Wendel. E não rolou. Então, não vejo nem motivo o Flamengo facilitar. O Flamengo acabou de vender o Matheus França muito bem. A temporada está em andamento, abrir mão do centroavante para quê agora? Pro ano que vem, pode ser. Ou se fosse uma proposta extraordinária. Né? Mas, sinceramente, e eles acabaram de vender o Malcolm lá por 60 milhões. Pode chegar a 60 milhões pro futebol saudita. Então, eles estão com dinheiro. Já tem dinheiro naturalmente. Então, 25 milhões o Flamengo não venderia, mas eu só acredito nessa proposta quando ela chegar no Flamengo. Quando o Flamengo disser, temos aqui uma proposta. Agora sim, essa é para valer. Porque até agora já teve Benfica, já teve Al Hilal e agora a gente. Reparem só, uma atrás da outra. Mas nenhuma delas se concretiza. Nenhuma delas bateu mesmo no Flamengo. Tem a proposta aqui. Né? E esse negócio de intermediário, muitas vezes nem é o clube, é um cara tentando fazer negócio. É o que eu falo sempre, é que nem o mercado imobiliário. O Alan tem uma casa e eu quero comprar uma casa. Aí vem um cara que é um corretor, eu não conheço o Alan, não me conhece. Fala, você quer morar no bairro tal? Pô, o bairro tal é legal. Olha, então, tudo bem. Aí ele vai lá, olha, tem um cara querendo comprar uma casa, assim, você não quer vender? Não tem interesse. Não, mas acho que ele paga bem, tem um dinheiro para pagar, né? Vai comprar à vista, não tem nem financiamento imobiliário, uma boa oportunidade. Aí, de repente, sabe, pode ser uma boa, pegar essa grana, posso fazer tal coisa, mudar para tal lugar e tal. Ele tenta fazer um negócio, sabe? Tenta criar um negócio. Fica tentando juntar os pontos. Isso acontece, é fato. E acontece no futebol. Não é fora da lei, não estou criticando, é o trabalho do cara. Ele tenta fazer a coisa acontecer. Sabe, ele é um cupido, digamos assim, sabe? Tenta fazer uma aproximação para rolar alguma coisa. Ele ganha a comissão dele, honestamente, é o trabalho dele esse. Não está errado. Mas muitas vezes o clube nem está interessado. É alguém tentando fabricar o negócio, tentando viabilizar o negócio, percebendo uma eventual carência de um elenco e uma possibilidade de trazer um jogador de um outro clube, de um outro mercado. Agora, até agora, dessas três, nenhuma chegou para valer no Flamengo. Nenhuma chegou. Está aqui a proposta. Que uma coisa é a proposta do clube, a outra é o intermediário, né? Perguntando, olha,
o clube tal pagaria tantos milhões pelo jogador, você topa vender? Isso é uma sondagem. Você está tateando para ver aonde chega. Aí se o cara fala, olha, por tantos milhões eu vendo. Aí ele vai no clube, então, olha, consultei o clube B e topa vender o jogador por tantos milhões. Você não quer fazer uma proposta? Ah, mas é caro. Ah, oferece 90% desse valor aí e vê o que eles vão dizer. Vocês estão pedindo tanto, de repente um pouquinho menos aceita, ou então parcela. Outra coisa também que pesaria numa eventual proposta concreta, como é que é o pagamento? Se alguém chegar e falar assim, eu pago 25 milhões de euros à vista pelo Pedro, talvez venda. Ah, não, vou pagar parcelado em 3 anos, 4 anos, aí é outra história. De repente vão querer 30, 35, 40, não sei, um valor maior. Então tem tudo isso aí também. Não é só a questão do dinheiro, é como vai ser pago. Geralmente você paga parceladamente. Mas vamos imaginar que fosse uma proposta fantástica à vista. De repente, o clube até vende. Se você tem 25 milhões em caixa à vista, você tem muito mais poder de fogo para contratar jogadores também, né? De imediato, buscar. Então tem. Agora, é muito curioso. Eu sugiro ao torcedor que fique bem atento a isso. Repare que todas as propostas pelo Pedro que chegaram até agora vieram por intermédio dos seus representantes. Nenhuma delas foi direto ao Flamengo. E não adianta você falar com o Pedro se você, o Flamengo, não quiser vender. E o Flamengo não dá nenhum sinal de que quer vender o jogador. Mas aí o que acontece? De reserva ele vira o quê? Destaque no noticiário. Está valorizado. Mas o clube se interessa por ele. Entendeu? Interessante, né? Não é novo não, mas funciona. Funciona. Pessoal, concordo muito, tá? Com o Mauro César. Eu vejo também uma questão de valorização do jogador, e eu nem tô falando da imprensa, dos companheiros lá que apuraram a matéria, de longe, eu respeito todos eles. Só que, cara, o Pedro, na minha avaliação, é um jogador valorizado. Ah, tá no banco, se desvalorizou um pouquinho e coisa e tal. Ok. Só que o Pedro tá no banco, na minha avaliação, por uma loucura do técnico que não bota o cara pra jogar. E ele precisa ser contestado disso. Inclusive o próprio Mauro César vem contestando o Sampaoli disso, né? E outros companheiros da imprensa também. O cara joga 10 minutos por jogo. O Gabigol, respeito máximo ao Gabriel, mas não tá jogando nada. O Pedro tem que receber mais oportunidade. E outra, ainda mais que é o Zenit. Ainda mais que é o Zenit. Não venderam o Wendel, sequer. Eles ignoraram o Flamengo. Nem responderam a proposta pelo Claudinho. Então nem responde. Não chegou ainda, né? A informação é que tá no intermediário e não chegou. Se chegar, nem responde. Ignora. Sabe quando dá aquele visto azul lá no WhatsApp? Deu visto azul e nem respondeu. Vai falar o dirigente. Nem responde. Ignora. Entendeu? Mas o Flamengo, gente, só vai vender o Pedro pela multa rescisória. É claro, se chega uma proposta de 40, eu tenho informação que a multa é 100. O Venê botou que é 40. Tudo bem, respeito ele. Mas se chegar de 30, acho que o Flamengo vai acabar vendendo. Tá? Mas eu só venderei pela multa. O Landinho disse que também só venderia pela multa. Enfim, não tem que vender o Pedro. Não tem que vender o Pedro. Ah, mas ele já acabou o clima. Acabou o clima dele com o Sampaoli. E se o Sampaoli for embora? Aí perdeu um bom atacante. O técnico nem vai estar mais aí. E daqui a pouco sabe pra onde vai o Pedro? Se ele for lá pra fora, vai pro Palmeiras. E aí? Olha aí. Inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe seu like. Tamo juntão. Saudações brunegras.